Gente, vou fazer aqui para vocês a tradução do vídeo recente do pastor Dana Coverstone. Esse sonho ele teve entre o dia 9 e 10 de janeiro, tá postando no dia 11 de janeiro. Ele intitulou esse sonho de A Linha de Prumo, tá? Então, vou botar aqui para vocês. Olá, eu sou o pastor Dana Coverstone, vivendo para ministérios do Brooksville, Kentucky. Vou compartilhar um sonho daqui a pouco, mas eu gostaria de dizer alguns comentários primeiro. Se você estiver assistindo do Facebook, o Brace Yourself, estamos assistindo cuidadosamente entre Jay e eu. Temos o trabalho para descobrir algumas coisas que temos a preocupação sobre o potencial do problema. Contínuo da censura. Vou manter minha página pessoal no Facebook por enquanto e ver o que acontece, mas iremos mudar a página do Brace Yourself para um aplicativo chamado Jump. E Jay e eu andamos conversando com líderes desse grupo e eu sinto muito favorável ao que eles estão fazendo e vamos mudar para o Jump. Eu posso endossar e apoiar este tipo de plataforma social que eles têm e agradeço muito a todos que mais uma vez irei mudar de plataforma para o Jump, da página do Brace Yourself. E quando terminar o vídeo, irei para a página e postarei um link para que você possa se conectar lá também. E que possa apoiar a plataforma e fazer parte dele para registrar e participar. Eu estarei fazendo uma página pessoal nessa plataforma também, provavelmente até o fim desta semana, talvez antes, mas estarei mudando para o Jump e a página do Brace Yourself primeiramente. YouTube continuará na página também do Facebook. E eu encorajo você a apoiar também estarei postando isso em um link para vocês ao término do vídeo. Gostaria de dizer umas coisas antes de postar o sonho, que não tem nada a ver com as acusações ou o que vou compartilhar. Algo sobre a minha vida. Eu sou um cristão muito conservador e a maioria já sabe disso. Eu cresci com um pai bêbado, mas era veterano de guerra mundial, da Segunda Guerra Mundial, das Forças Aéreas. Meu pai tinha um negócio de tênis hunt em Indiana e ele era muito patriótico. Em fato, ele colocava os anúncios em sua loja e sempre tinha bandeira no dia da bandeira, que colocava as curiosidades sobre a bandeira do seu dia. Cresci sabendo dobrar a bandeira, tratar a bandeira, conheci todos os seus fatos e fui muito instruído na história americana, dos presidentes. Eu sou grato por ter nascido e criado em um lar com um pai que amava a América e cresci aprendendo a história presidencial. E eu assisti cada inauguração e cada pronunciamento nacional dos tempos do presidente Nixon. Embora ainda fosse um garotinho, eu estava no colo do meu pai e assistia muitas pessoas ultimamente. Estão querendo fazer declarações fortes e provavelmente estou apenas vendo o histórico através dos meus sonhos. E por isso eu compartilho com vocês o que eu vejo. O que eu peço que as pessoas orem e busquem a respeito do que escutam nesses sonhos. E isso eu deixo por sua própria conta. Muitas vezes as pessoas dizem coisas e decidem fazer o que vê e orar, mas não só por 15 minutos. Não venha dizer, isso é só um sonho e significa para você. Ore e busque o seu rosto. E compartilhe os meus sonhos com várias pessoas antes de postá-los. Essa é a primeira vez que eu não fiz isso. Eu vou pôr também as minhas anotações quando terminar. Mas esse sonho que eu tive, esse vou chamar de linha de prumo, que eu tive basicamente entre o dia 9 ao dia 11 de janeiro. Começou na sexta-feira à noite, no sábado e domingo, mas tive mais a noite passada, no domingo. E a razão pela qual eu compartilho os sonhos, especialmente esse, que eu quero que a igreja entenda, que eu tenho dito para se preparar. Sempre estou dizendo isto desde o primeiro sonho que tive e tenho tido avisando a igreja desesperadamente para dizer que os tempos difíceis estão chegando e acontecendo. E nós já estamos vendo muita censura. E se você estudar a história americana, você verá muito facilmente que uma vez que eles tentem silenciar o grupo, eles tentam fazer outras coisas também. E eles não estão atrás do grupo. Mantenham-se essas coisas. Eles estão
Então mantenha-se essas coisas em mente. Eu peço simplesmente que ore pelos sonhos. Embora eu tenha pessoas que confio para interpretá-los, eu sou grato por aqueles que num círculo muito pequeno e não pretendo aumentar este pequeno círculo. Essas pessoas que eu amo, me preocupo, confio que provaram em ambos, para mim e para o ministério, de que todas as vezes que eu posto um sonho, alguém interpreta e anuncia com ele. E eu conheço um monte de gente assim. E normalmente eu tenho de 300 a 400 interpretações diferentes. Eu vou dizer bem claro que, para falar a verdade, eu acabei no chão depois de acordar da parte final do sonho, por causa da última coisa que eu vi. E eu só quero encorajar a igreja e permanecer forte e enraizada com os pés no chão, para continuar confiando no Senhor, para o que quer que venha, para que tudo que enfrentamos pelo que está acontecendo e vindo, e que este é um alerta vindo maior para a igreja. E aqui vai o sonho que eu tive. Eu vi um céu iluminado pelo sol sem nuvens, e vi um homem em meus sonhos novamente andando pelas ruas de Nova York. Eu vi o tradicional horizonte e até mesmo o prédio do Empire State. E então eu sabia exatamente onde eu estava. O homem estava vestido de roupas do primeiro século, como algum homem judeu que estaria vestindo em público. Também tinha uma manta sobre a sua cabeça. Seu ritmo era constante e as pessoas passavam por ele, alheios ao fato de que ele estava carregando uma corda. E nela estava pendurada as suas mãos, que ia até o chão. E na parte extrema da corda, ao chão, havia tábuas de pedra, que lembravam as tradicionais tábuas dos 10 mandamentos. E a corda ficou firmemente em cada passo. E a corda ficou firme em cada passo que ele dava. Não se mexeu. Não balançou e não saiu do lugar. Eu descobri que eu estava andando ao lado dele no sonho e observava que essa corda ficava parada e não mexia. E eu perguntei, por que a corda e a pedra nunca se moviam e não balançavam enquanto ele caminhava? E ele afirmou plenamente que a minha linha de prumo não move. E eu perguntei aonde estávamos indo. E ele simplesmente disse, vamos fazer negócios. E então passamos pela placa com o nome da rua, Wall Street, e andamos mais abaixo dela, a rua. E alguns metros depois da placa, e de repente ele parou a olhar a distância para um edifício mais alto. E ele segurou aquela corda e mediu o equilíbrio da corda e do fio de prumo contra o edifício à frente. E pude ver que o prédio estava obviamente inclinado, fora da linha, que ele estava segurando. O homem então empurrou e colocou as duas mãos no prédio e começou a sacudi-lo para frente e para trás. E continuou balançando, mesmo depois de retirar as suas mãos, ele continuava balançando, para frente e para trás, para cima, para baixo. Algumas janelas começaram a abrir. E eu vi móveis de escritório e pessoas que caíam para fora da janela. Enquanto o prédio balançava, havia arquivos de documentos e pastas e todos os tipos de moeda. Não só americana, mas todos os tipos, flutuando, moedas flutuantes. Eu vi metais preciosos de coisas de valor, apenas flutuando e caindo. Mais especificamente, moedas estrangeiras. E assim que eles chegaram ao solo, este vento violento começou a varrê-los, com um ar como um de redemoinho. E eles nunca mais desceram. As pessoas no chão estavam machucadas, e elas estavam lutando para andar, e estavam todos de terno. Tanto os homens quanto as mulheres, como profissionais. E eles estavam cobertos com o que parecia ser piche. Era grosso e estava colados ao solo, para que não pudesse se mover nem se levantar. Eles estavam presos lá, e o piche tinha um brilho oleoso. E o homem disse para segui-lo. Então eu fiz, e deixo esta cena de moedas estrangeiras que tinha subido ao ar, arquivos e as pessoas no chão grudadas a elas. E mais nada. Então eu pude ver o edifício do Capitólio no horizonte. Caminhamos rapidamente em direção a ela, sem dizer nada no caminho. Ele tinha o rosto definido, apenas para ir aos lugares.
E ele se sentou nos primeiros degraus da escadaria do Capitólio. E ele segurou a corda com a sua mão direita, e o Capitólio estava contorcido, da mesma forma que o prédio do Wall Street estava. A corda estava aqui, mas o prédio da capital estava desalinhado completamente. Então o homem ergueu seu pé direito no ar e tirou a sua sandália no estilo do Novo Testamento. Então desceu o pé com muita força no primeiro passo do degrau para o Capitólio. Eu digo que ele pisou com força com o prédio e começou a balançar em frente dele, para frente e para trás. Logo, pessoas começaram a cair das janelas e as portas. Documentos e placas nelas estavam em mesas, caindo tudo no chão, junto com as pessoas que caíam em seus joelhos com força. Caíam diretamente das janelas em seus joelhos. E você podia realmente ver seus joelhos estourando, como se quando eles batessem no chão. E definitivamente deviam estar em muita dor. Eles estavam gritando de dor, obviamente, e estavam com essas pessoas cobertas com uma substância roxa e pegajosa. Não era xarope, mas era pegajoso e escuro, como se um caramelo roxo pegajoso, tipo melaço, que os impedia de caminhar. Tentaram se levantar, mas eles não conseguiam. Eles não estavam grudados nos solos, mas seus movimentos eram lentos e não se mexiam eficazmente. Quando eles se levantassem, eles escorregavam e se cobriam com essa mesma bagunça, tudo de novo, sobre eles. E alguns deles tinham esse melaço sobre seus rostos, mãos e pés, joelhos, ternos, tudo arruinados. Metade deles estavam no chão chorando, alguns estavam deitados no chão em posição fetal e gemendo, e algumas dessas pessoas estavam sacudindo seus punhos para o homem, mas ele não disse absolutamente nada. E eles abaixaram suas cabeças para esconder seus rostos dele. Eles sacudiam seus punhos sem dizer uma palavra e colocaram suas cabeças baixas. A metade deles estava chorando e a outra metade em posição fetal gemendo, como se estivesse com a intenção de que o homem disse para segui-lo. E novamente, nessa hora, o sol se pôs e estava escuro, era de noite. E a próxima coisa que eu vi foi um prédio da igreja, de arquitetura moderna, e eu em cima dela tinha um grande, aparentemente fora do lugar, uma cruz verde neon do telhado, que estava brilhando e brilhava de branco para verde, como se estivesse em um circuito. E brilhava branco, depois verde, desabotoado. Desbotava. Estava piscando, mas o que fazia muito devagar, como se estivesse um interruptor. O homem caminhou até a igreja e tirou seu manto externo da cabeça e para a oração. E ele começou a crescer consideravelmente maior do que a igreja. Colocou as duas mãos na igreja e a levantou-a no ar. Ele não mediu com a linha de prumo e dirigiu-se diretamente a ela. E a agarrou-a com as mãos, ergueu-a no ar e olhou bem para mim. E disse que os avisei. Então ela sacudiu a igreja agressivamente e violentamente por vários momentos. E as mãos do Wall Street e do Capitólio não foram como... Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, tá? Porque ele está um pouquinho adiantado. Então ele botou violentamente por vários momentos. E as mãos do Wall Street e do Capitólio foram como um empurrão. E eles começaram a tremer e continuaram a sacudir. Mas o da igreja, ele sacudia agressivamente e violentamente por vários momentos. E as luzes se apagaram e a cruz caía. As janelas se abriam e as paredes externas começaram a partir. E ele derrubou a igreja no chão com força. E as portas da frente quebraram. E as portas caíram pelas dobradiças. E eu vi pessoas tropeçarem para fora da igreja, como se estivessem tontos, e começaram a fugir, o mais rápido que podiam. Enquanto corriam, eles jogavam suas Bíblias no chão, e nem mesmo olhavam para trás. Estavam tentando sair de lá, o mais rápido possível. Havia pessoas que se identificavam como pastores, que estavam correndo também, cobrindo seus rostos com as jaquetas que eles tinham.
como um suéter de capuz sobre sua cabeça, escondendo-as, e eles correram. Estavam correndo uns dos outros. Estavam correndo uns nos outros. Corriam como loucos, mas corriam para sair dali o mais rápido que puderam. Então identifiquei alguns desses homens e pessoas que eram líderes de pastores, e muitos deles sacudiam suas cabeças e saíram e negaram. Existia um grupo de pessoas que eu não podia ver os seus rostos, mas essas pessoas passou da saída da igreja. À medida que passavam, eles negavam até mesmo saber quem era Jesus. Eu nunca o conheci. Eu não o conheço. Essa não é a minha igreja. Eu apenas estou indo. E coisas desse tipo. Era como se tivessem vergonha de serem parte da igreja, que tinha acabado de ser sacudida. E eles estavam andando para longe, se afastando rapidamente. Alguns estavam andando devagar por causa do dano de serem sacudidos, mas estavam andando à parte da igreja. Então fui capaz de ver dentro da igreja e vi estragos. Bancos revirados, quebrados ao meio, madeira dividida em várias partes do prédio, e eu vi luzes penduradas e as placas do teto danificadas. E coisas assim. E eu vi um lustre pendurado, e toda a extensão do lustre estava no chão, e o fio do elétrico ia até o teto. Havia essa quantidade de estragos. Então eu vi que havia um púlpito de carvalho, que ainda estava intacto na frente da plataforma da igreja, que estava toda bagunçada. Você poderia dizer que a igreja tinha sido abalada por este homem. Destruição elétrica de paredes, destruição estrutura. E aquele púlpito estava intacto na frente da igreja. E tinha sido arranhado por destroços e aparentava estar ligeiramente inclinado. Então, o que eu vi a área do altar, parecia haver cerca de centenas de pessoas, que eles estavam amarradas com cordas e até correntes, conectados uns aos outros, mas principalmente ao altar, em ambos os lados, na frente da igreja. Eles seguravam a Bíblia com tanta... Eles seguravam a Bíblia contra seu peito, tanto que as Bíblias tinham impressões dos dedos de suas mãos nele, onde você podia ver que eles estavam agarrados, para que o tremor não os arrancasse de suas mãos. É o que eu suponho. Parecia cansadas, abaladas. Houve alguns deles que foram danificados, mas eles estavam alegres e havia sorriso em seus rostos, por causa do tremor que havia tido. Alguns daqueles grupos que, embora estivessem ligados, pereceram, e alguns haviam falecido, e parecia ter sido atingidos por destroços do tremor. Os que permaneceram vivos estavam derramando lágrimas por eles, mas eles se levantaram e não necessariamente se desamarraram entre si do altar, mas eles se levantaram e começaram a limpar a área e chutar os destroços que estavam tentando entender o que eles estavam vendo. Então o homem entrou, olhou em sua volta, como se estivesse avaliando tudo, e viu tudo o que visto. E ele disse essas palavras: você recebeu o aviso e fez bem em fazê-lo. Sua obediência foi observada e haverá frutos aqui e no céu. Embora abalado e quebrado, você vai se levantar, minha noiva, e trabalhará até que eu venha. Mais uma vez, a última coisa que ele disse foi: você recebeu o aviso e fez bem em fazê-lo. Sua obediência foi observada e haverá frutos aqui e no céu. Embora abalado e quebrado, você vai se levantar, minha noiva, e trabalhar até que eu venha. E uma coisa que eu quero especificar é que tanto em Wall Street quanto em Washington DC, este homem usou a linha de prumo.
E quando ele caminhou até a igreja, ele não usou. Ele simplesmente caminhou até ela com a expectativa de que eles soubessem qual seria o padrão. Mas parece que foi esquecido. Mais uma vez, eu quero encorajar a igreja que está assistindo isso agora. Os crentes que estão assistindo isso agora, já estamos vendo problemas de censura e a história confirma, mais uma vez, que quando eles lhe silenciam, eles vêm atrás de vocês. Agora eu estou dizendo isso para você. Estou dizendo que isso vai acontecer. Tudo isso que eu estou dizendo é que a sacudida está chegando à igreja. O que fará com essas duas mãos sacudidas do coração? E provavelmente envolverá perseguição. Muitas pessoas querem continuar a dizer que a igreja nunca vai passar por isso. Nunca vão ter dificuldades. Mas precisamos, como igreja, pedir desculpas a todos os países onde a igreja é perseguida, combatida, principalmente em uma janela 1040. Não estamos isentos da perseguição e das coisas que estão por vir, embora haja muitas coisas acontecendo das quais não temos certeza, e muitos vídeos sobre insurreição que já passaram por isso, foi feito com aquilo, foi feito um monte de coisas que não temos ideia e a certeza do que está acontecendo neste momento. Para alguém chegar e dizer, bem, eu tenho essas informações, você pode dizer isso, porém, há muitos vídeos que estão por aí agora que dizem que coisas aconteceram e certas coisas também acontecerão. Eles podem ser confirmados. Nem sempre alguns podem, mas há muita confusão e tudo o que eu sei é o que o Senhor está me mostrando, confirmando que no meu coração e na minha mente há muitos anos. Não só quando os sonhos começaram, em junho, mas por anos que a perseguição está chegando. A igreja americana está chegando. E a censura é apenas o primeiro passo. E sobre as pessoas que estavam na igreja, e elas estavam amarradas no altar. E eles não queriam largar. Não queriam largar. E tinham suas Bíblias nas mãos e não queriam largá-las. E elas estavam seguras em sua fé e suas raízes fundamentadas na palavra, ligados ao altar. E não estavam saindo dele. A igreja americana, é melhor você ter certeza de onde você está com Jesus. Igreja americana, é melhor que você se arrependa de algumas das coisas com as quais você está envolvido. É melhor que se arrependa e ter certeza da nossa teologia que se alinha com a palavra de Deus. E não com um político correto. É melhor se certificar de que o seu coração e sua mente estão definidos em Jesus e ter certeza de que está pegando sua cruz e negar a si mesmo, seguir a Ele. É melhor ter certeza do que você está vivendo, o tipo de vida que Deus quer que você viva, porque é disso que se trata. Eu não sei quando Jesus virá. Tudo o que eu sei é que eu quero estar pronto quando Ele o fizer. E que eu creio que a palavra é muito clara. O julgamento começará na casa de Deus. E o que significa é que a perseguição está chegando. Ele virá e não vai apenas ir embora. Sabemos que mesmo durante a tribulação haverá grande tribulação entre os crentes, com a decapitação e a principal forma disso acontecer. Então, pegue o sonho, ore sobre o sonho, reze por ele, que eu não estou tão preocupado com Wall Street e o Capitólio, mas eu estou preocupado com a igreja e onde ela se encontra. Depois de postar o primeiro sonho, as pessoas estavam orando, as pessoas estavam animadas, pensando nas coisas. Passamos por uma lei e ele disse, ok, agora podemos simplesmente deixar ir. Não podemos parar de orar, não podemos parar de buscar os servos e sermos agressivos em nossas orações. Precisamos orar agressivamente, especificamente e estrategicamente, para que Deus nos prepare para fazer as coisas que Ele está nos chamando para fazer e que permaneçamos no alvo e na tarefa. E o que quer que façamos, não neguemos a Jesus, por qualquer motivo, custa o que custar, qualquer preço que venha contra nós, para que não neguemos seu nome, porque Jesus deixou bem claro que se você me negar diante dos homens, eu te negarei perante o Pai. E se sobrevivermos, há sempre um remanescente, sempre há
sempre há núcleos e pessoas que uma coisa é sobre a perseguição, que é sempre se espalha. Se espalha. O evangelho sempre purifica a perseguição, sempre nos leva a um lugar aonde nunca estivemos antes e nos fortalece através disso. Então, igreja, eu acredito que vamos passar pelo fogo, mas eu sou grato que o fogo purifica e a escória será retirada e sairá um vaso para um ferreiro, que é um provérbio. Então, mais uma vez, isso é o que eu estou compartilhando. Eu só quero lembrar que a página do... Só quero lembrar, né, que a página do Brace Yourself será mudada para a plataforma do Jump e estarei postando o link para isso. E é um grupo que eu apoio e endosso. Ansioso para a nova página da minha Facebook, que continuará aberta. Também o nosso canal do YouTube, a ser algo que vai pensar, mas acontecer, mas nós vamos ver o que isso vai acontecer. Mas o Jump será o lugar que estaremos indo agora. Então, e no meu novo vídeo de hoje e amanhã, eu disse que estávamos considerando um salto para algo diferente e ansioso, para fazer parte desta plataforma. Assim como Facebook e por agora, espero ter esperança que devemos permanecer fiéis e focados e enraizados nos fundamentos de Jesus. Obrigado por ouvir, ore, discerne, ocupe-se e até que ele venha. Deus abençoe.